Oi, turminha. Boa tarde. Hoje, terça-feira, também temos aula de português. E hoje a nossa aula de português vai ser usando o livro Linguagens, tá? É muito importante a tia Aline falar que esse livro que eu tenho aqui na minha casa não é da edição reformulada, é da edição antiga. Então, quem tem o livro da edição antiga é na página 64. Quem tem o livro que é da edição reformulada é na página 68. É esse textinho aqui, olha, tá? Que fala sobre pontuação, tá bom? Então, assim, o textinho é um pouco grande, vocês vão ler com calma e a tia Aline vai fazer um resumo do que vem as atividades a seguir, tá? Está falando sobre ponto, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgula, reticências e 2 pontos. Eu fiz até um resuminho aqui no meu caderno. Depois a tia Aline tira uma foto e pode deixar no grupo para vocês anotarem no caderno de português para não esquecer, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre cada um pouquinho. As atividades a seguir, vem todas falando sobre isso, tá? No meu livro, nós vamos até a página 71, tá? Depois eu vou ver no livro com as páginas reformuladas, até no livro reformulado, quais são as páginas, tá bom? Tá, então vamos lá. Ponto final, a gente usa sempre quando for encerrar uma frase. Isso é muito tranquilo. O ponto de exclamação a gente usa, né, para expressar emoção, sentimento de alegria, de raiva, de admiração, de surpresa. Então a gente usa o ponto de exclamação. Exemplo: que lindo dia! Ponto de exclamação. Estou achando aquele dia muito bonito. Ponto de interrogação. Ponto de interrogação quando a gente vai fazer uma pergunta ou quando a gente fica na dúvida. Então, a gente vai e usa o ponto de interrogação. Aqui até aparece alguns pontos, né? Ponto de interrogação. Ponto de exclamação. Ok? Vírgula. Quando que a gente usa vírgula? A vírgula tem algumas regrinhas, né? Então, usa para separar o lugar, o tempo, o modo que vive, para ordenar e quando houver uma explicação, né? Então, quando a gente vai colocar em ordem ou fazer uma lista, a gente coloca vírgula. A gente fui ao mercado, comprei laranja, alho, banana, feijão, né? E feijão, vamos botar assim. Quando a gente termina, a gente coloca o E. Quando a gente está listando, a gente vai colocando uma vírgulazinha, tá bom? Uma explicação, tá aqui, ó. Mário, o moço que traz o pão, não veio hoje. Então, Mário, vírgula, o moço que traz o pão, vírgula, não veio hoje. Quer dizer que se eu tirar esse pedacinho, o moço que traz o pão, a minha frase ainda continua com sentido. Mário não veio hoje. Então, o moço que traz o pão está dando uma explicação. Então, por isso que ele está entre vírgulas. Mário, vírgula, o moço que traz o pão, vírgula, não veio hoje. Então, se eu tiro o moço que traz o pão, que é uma explicação, a frase tem sentido. Então, por isso que ela está entre vírgulas, tá? Para dar uma explicação. Separar lugar, tempo ou modo. Exemplo: lá fora o sol está de rachar. Lá fora, vírgula, o sol está de rachar. Toda vez que a gente também está lendo e aparece uma vírgula, a gente dá uma pequena pausa, né? A gente não vai lendo tudo de repente. Então, uma pequena pausa também. Então, quando que a gente usa vírgula? Para separar o lugar, o tempo, o modo que vive no início da frase,
Para ordenar, quando a gente for fazer uma lista, colocar em ordem, a gente usa a vírgula, e para dar uma explicação também a gente usa a vírgula. 2 pontos, né? Que também vem falando dos 2 pontos. Os 2 pontos correspondem a uma pausa, anuncia uma citação, uma enumeração. Então, João disse, 2 pontos. E aí a gente coloca o travessão porque ele vai falar, né? Então a gente usa os 2 pontos para dar uma pausa e anunciar uma citação. Reticências são usados para indicar interrupção do pensamento ou de uma ideia. Então, quando a gente usa reticências, é quando a gente não conclui aquilo que a gente ia falar. Então, a gente coloca reticências, indicar uma interrupção do pensamento. Aqui aparecem várias atividades, né? Olha, na número 4, por exemplo, no meu livro, na página 67, tá? Depois eu vou ver de vocês, quem tem já reformulado. Mas as atividades são as mesmas, só as páginas que são diferentes, tá? Mas é a mesma atividade. Leia as frases a seguir e observe o emprego de reticências. Não sei. Será que ele vem mesmo? Eu não queria discutir, mas é que... Para que servem as reticências? Por que aqui no final, olha, veio com reticências? Aí lá no resuminho que a tia Aline vai mandar para vocês, está dizendo que as reticências a gente usa o quê? Quando a gente vai interromper uma fala, um pensamento. Então aqui, olha, não sei. Será que ele vem mesmo? Eu não queria discutir, mas é que... E aí nas 2 frases foi usado reticências. Por que foi usado reticências? Tá bom? Só lembrar aqui do resuminho. Também tem, olha, na página 68. Também falando, olha. O ponto no poema põe fim à discussão dizendo: importante é o meu sinal. Basta. Fim. Ponto final. Conclua. Em que situação empregamos o ponto? Ponto final, né? O pontinho que a gente chama de ponto final. Por que o poeta deixou para falar do ponto final no fim do poema? Fácil também, né? Então, gente, eu vou deixar esse resuminho depois lá no grupo para que vocês lembrem, tá? Ponto final, quando a gente termina uma frase. Ponto de exclamação, quando expressa emoção, surpresa, admiração, né, e etc. Ponto de interrogação, uma pergunta ou uma dúvida. Vírgula, usa-se para separar o lugar, o tempo, o modo que vier no início da frase. Serve também para ordenar, para listar, né, e para explicar. Então, exemplo de quando explicar, quando essa frase vier entre vírgulas, a gente sabe que ela é uma explicação, né? Ó, a tia Aline falou, Mário, vírgula, o moço que traz o pão, vírgula, não veio hoje. Se eu tiro essa frase, o moço que traz o pão, fica, Mário não veio hoje. Tem sentido a minha frase. Ela está entre vírgulas para dar uma explicação, para dizer que é o moço que traz o pão, né? Quando eu vou ordenar, fazer uma lista, comprar laranja, vírgula, banana, vírgula, maçã, vírgula, iogurte e feijão. Então, aí eu coloco as vírgulas para ir ordenando. 2 pontos, corresponde a uma pausa. Anuncia uma citação, uma enumeração. Então, toda vez que eu for enunciar ou enumerar alguma coisa, eu coloco os 2 pontos, um em cima e outro embaixo. E as reticências são os 3 pontinhos deitadinhos. São usados para indicar interrupção do pensamento ou de uma ideia. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou aqui. É só me chamar. A tia Aline vai deixar esse resuminho também para vocês copiarem no caderno de português.
e fazerem atividades com tranquilidade, tá bom? Um beijo para vocês e é só me chamar que eu tô aqui. Tchau!